que tem que ter sistematicidade, que tem que ter organização e, principalmente, que outras pessoas que não são da área científica possam entender, trazer para a sala de aula esses diferentes olhares, produzindo uma reflexão que seja uma reflexão coletiva em sala de aula. Quantos jovens têm acesso a escolher? Meninas das Ciências. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da professora Mirlene Fátima Simões. Obrigada, professora, mais uma vez por estar aqui com a gente e se apresenta brevemente, por favor. Olá, tudo bem, Roberta? Satisfação, agradeço, viu, pelo convite. Meu nome, então, é Mirlene Fátima Simões, eu sou docente hoje aqui na Unesp, que é uma universidade estadual, que fica principalmente no interior do estado de São Paulo, e aqui na Unesp de Araraquara, eu dou aula no Departamento de Ciências Sociais, e eu estou ligada diretamente ao conteúdo de Sociologia, dentro do Departamento de Ciências Sociais. Então, eu queria começar, né, nossa entrevista perguntando como é que era a Mirlene quando criança, né? O que ela sonhava em ser quando crescesse? Olha, era tão interessante que na casa dos meus pais, até hoje está lá, né? Mas meu pai sempre foi muito ligado ao fazer, né? E ele tinha um espaço de oficina que era a minha diversão. Minha irmã também gostava muito, meus primos, era nosso espaço de diversão, ao invés da gente brincar, como qualquer outra criança, né, em outros espaços, com bola, a gente preferia ficar fazendo experimentos nesse espaço, e a gente tratava assim, sabe, Roberta? Tratava como experimento, né? E a gente passava grande parte do dia ali, e quando a gente não estava ali, a gente estava levando essas experiências para fora dessa oficina. Meu pai adorava, sempre gostou, sempre deixou a gente mexer em tudo, e ele também ficava junto para poder ensinar alguns dos afazeres, né, da oficina dele, e então isso estimulou muito, né, o apreço pelo conhecimento, pela educação, pelo ler, né? A gente sempre foi muito incentivado na minha infância. Meu pai e minha mãe, os presentes eram sempre coleções de livros, né? E o quanto a gente ganha, né, de conhecimento e de entendimento da cultura universal, sim, né, com livros nas mãos. Então, foi assim a minha infância, foi bem feliz. Foi no interior também, foi em Araraquara também, onde hoje eu leciono, né? Porque hoje eu estou morando aqui em São Carlos, mas foi com muita prática daquilo que a gente queria mudar e transformar, né, na sociedade, né? O que poderia ser melhor, né? Então, foi bem bacana. E você realizou a graduação em Ciências Sociais pela Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, Araraquara. Eu queria que você contasse um pouco de como foi esse processo, né, da escolha desse curso, o Sim. porquê de Ciências Sociais. Então, porque não começou bem pelas ciências sociais, você vê que interessante, né? Eu participei no ensino médio, todo o ensino médio, eu participei das Olimpíadas de Matemática, eu sempre tive um carinho muito especial e sempre tive boas notas, né, em matemática, então eu sempre estava inscrita, né, como aluna participante das Olimpíadas de Matemática. Mas com o passar dos anos, a gente também vai se envolvendo com outras atividades, né? Quando eu prestei vestibular pela primeira vez, que eu estava no segundo ano, eu tinha muito isso na minha época, né, Roberta, que a gente sempre prestava o vestibular como treineiro, né? Até para saber como é que era, porque a gente tinha muita dificuldade de acesso ao conteúdo que era colocado, né? As questões, o formato das questões, como eram colocadas nos vestibulares. E sem contar que o vestibular não era integrado, então a gente tinha que prestar vários vestibulares, né? Então, se costumeiramente os próprios professores indicavam para a gente prestar como treineira. Então, no segundo ano, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu prestei como treineira para
química, aqui na Unesp de Araraquara, né, na Faculdade de Química, né, tinha o bacharelado e a licenciatura, agora já tem engenharia em química, já tem outros cursos, né? Mas eu prestei química porque eu estava encantada, até por conta dessa minha infância, que foi uma infância de muito fazer dentro da oficina do meu pai, né? Mas aí, sempre tem uma história, né, Roberta? Tem. Aí que eu comecei a participar do movimento estudantil. Era um período, como eu falei, que o acesso à universidade ainda era restrito, bastante restrito, com muitas dificuldades, né? E, além disso, a qualidade do ensino, principalmente do ensino público, né, estava muito baixa, né? E, por conta dessas questões, eu me engajei no movimento estudantil. E fui cofundadora de uma entidade, né, que é a União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Araraquara, participei de outras mobilizações regionais e nacionais dos estudantes secundaristas, e aí eu me apaixonei, eu falei, gente, eu preciso ajudar de alguma forma a entender por que das diferenças, por que das desigualdades num país tão rico e tão bonito como o nosso, né? E foi quando eu descobri as ciências sociais, né? Foi quando, dentro da própria escola onde eu estudava no ensino médio, que era a escola Bento de Abreu, o conhecido IEBA, ninguém conhece como Bento de Abreu, é o IEBA. E que nessa escola, né, foi nos passado, né, os cursos que tinham, que são públicos, de universidades públicas na cidade, e entre eles o curso de ciências sociais. Aí eu falei, é esse aqui, vou prestar esse aqui mesmo, né? E aí eu prestei. No primeiro ano, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu não consegui passar, viu, Roberta? Então já fica a dica aqui para quem está nos assistindo, que não é porque a gente no primeiro ano vai mal, porque a gente está num outro ritmo, a gente está no ritmo de ensino médio, a gente está com outras considerações, embora a gente tenha hoje muito acesso a determinadas informações, os professores mesmos têm nos ajudado muito, né, com essa questão do que prestar e como prestar vestibular, né, mas, de qualquer forma, eu, no terceiro ano, quando eu terminei, eu não passei, eu fui passar só depois que eu fiz um cursinho pré-vestibular, que a própria Unesp ofertava. Era um cursinho que os alunos da Unesp davam as aulas para poder fomentar e ampliar o número de pessoas da rede pública, né, ingressando na universidade. Então, foi assim que eu consegui entrar. E seguindo, né, a vida acadêmica, você realizou mestrado e doutorado em Sociologia pela Faculdade de Ciências e Letras também da Unesp. Desde a graduação, você tem passando, né, pelo mestrado e doutorado, você se interessou em explorar os temas ligados à juventude e cidadania. Como foi decidir seguir essa área, né, da ciência? E conta um pouco para a gente como foi esse período da sua pós-graduação. Primeiro que não é nada simples a gente falar que a gente é cientista sendo do curso de ciências sociais. Existe uns preconceitos, e sabe, Roberta, esses preconceitos, eles não são só externos à universidade, eles são nossos também. Eu lembro que meus colegas nas ciências sociais, eles não falavam que eles estavam cursando ciências sociais, eles falavam só assim, não, eu faço sociais, como se fosse, assim, é um demérito, né, olha, então não é ciência, né, e já fica aqui também esclarecido, né, para todas que nos acompanham, né, que vai acompanhar futuramente, que as ciências todas que estão cadastradas hoje, que tem curso superior, que tem curso universitário, e que tem ramos que são dedicados à pesquisa e pesquisas profundas, todas elas são ciência. Embora algumas, as pessoas não vistam jaleco, algumas não mexam com alguns tipos de símbolos da ciência, né, que ficaram conhecidos como símbolos da ciência, como, por exemplo, o símbolo do próprio
laboratório, né, de química, que são os tubos de ensaio, né? Então a ciência ela se faz em todos os espaços do conhecimento que hoje já são reconhecidos como científico, né? Então, quando eu resolvi dar continuidade aos meus estudos, né, eu pensei assim, não basta eu só ter feito a graduação, porque grande parte dos meus colegas resolveram que iam sair para dar aula, e eram isso que eles queriam, né? E tá tudo bem. Eu resolvi continuar porque tinha várias dúvidas na minha cabeça, várias dúvidas, né? Então, por exemplo, eu sabia que na América Latina a gente tinha vários países, países mais pobres que o nosso, países com mais dificuldades de desenvolvimento econômico do que o nosso, e que mesmo assim tinha uma legislação específica para proteção aos jovens, proteção e mais do que isso, né, garantias de direitos no sentido de escola, de formação para o trabalho e assim por diante. E eu ficava com dúvida, porque eu falava, o Brasil é tão grande, a gente está vivendo um momento de muitos jovens, né, era o fator principal, né, da discussão, que era o boom, né, da juventude, né, que o Brasil estava passando. Da população juvenil, né, de 15 a 29. Como que a gente não tem nenhuma proteção aos jovens, né? Como que a gente chega no ensino médio e meio que o ensino médio, cada um por si, porque não tinha garantia nenhuma, né? Então eu resolvi fazer disso um conhecimento, né? Aplicar isso à ciência, trazer essas dúvidas para que elas pudessem ser além de ser estudadas, sistematizadas, que é o que a ciência pede. O que é a ciência? A ciência é um conhecimento que você vai atrás, que tem que ter sistematicidade, que tem que ter organização, e principalmente que outras pessoas que não são da área científica possam entender. E foi isso que eu fui fazer. Então, eu fui bastante entusiasmada pelo meu professor, que foi professor na graduação, e que tinha, à época, um dos poucos grupos que estudavam juventude, e que propôs, né, olha, vamos começar a estudar os direitos dos jovens no Brasil, vamos ver por que isso ainda é um tabu, né, por que isso ainda não é discutido. E foi assim que eu fiz o meu mestrado e depois o doutorado, nessa mesma linha de pesquisa, que era a pesquisa relacionada à juventude no Brasil, aos direitos dos jovens especificamente, e a constituição do Estatuto da Juventude, que logo depois foi aprovado nesse processo, logo que eu terminei o doutorado, foi mais um tempinho, 1 ano ou 2, foi aprovado o Estatuto da Juventude. É muito importante essa fala sua, né? Porque a ciência é justamente isso, ela vai além do que a gente vive no laboratório, existe uma gama de áreas. E às vezes a gente entrevista aqui o pessoal de sociologia, de história, as pessoas devem ficar com essa interrogação, tipo, mas não é meninas nas ciências? Mas sim, é ciência. Ciência é ter um pensamento crítico e ter algo, um objeto de estudo, né? Então você pode ter isso em qualquer área. Em qualquer área, é isso. E assim, sabe, Roberta, a ciência hoje, na sociedade moderna, ela não tem mais como ser pensada apartada, ou seja, distante da própria sociedade, tanto que a gente, em todos os projetos, a gente, automaticamente, a gente já tem que pensar o seguinte, para quem que eu estou falando e o que eu estou falando? Por quê? Porque a ciência está muito mais dinâmica do que a gente tinha quando, até uns 10 anos atrás. Até 10 anos atrás, a gente tinha que viajar para poder utilizar determinados modelos computacionais para poder fazer levantamento de dados. E hoje não é mais necessário isso, hoje ela está muito mais dinâmica, né? Olha o grande exemplo que a gente passou agora, que foi a Covid, né? Se não fosse a organização, a sistematização e o trabalho em rede, porque ciência é isso, ciência é trabalhar coletivamente, né? Senão a gente não constrói ciência, a gente constrói só achismo, né? E olha que importante que foi essa rede de colaboração científica no mundo, que conseguiu, num prazo inédito de 1 ano, de ter vacina
para salvar vidas, né? Vidas, e muitas vidas foram salvas. Claro que a gente sabe que teve aqui no Brasil uma tragédia humanitária, né? Muitas pessoas morreram, mas se não fosse a ciência, talvez poderia ter morrido muito mais, né? E foi muito dinâmico, muito rápido, né? A reorganização toda dos cientistas no sentido de estar pensando nessa vacina e estar chegando até as pessoas, né? Então é isso. Então a ciência é dinâmica, a ciência ela é viva, é imediata, e não dá mais para a gente pensar em construir inúmeros, né? Inúmeros conceitos se a gente não souber traduzir isso para a sociedade, que é onde isso está mais precisando e necessitando conhecer. E como você vê os cursos de humanas, né, como ciência social, sociologia, em relação à presença feminina? Você vê alguma mudança em relação à equidade de gênero nos dias atuais? Levando em consideração, né, quando a gente vê sociologia, a gente estuda lá na história, muitos dos pensadores são homens que chegam para a gente. Então, Roberta, que você falasse um pouco sobre isso. Quando a gente conversa, hoje mesmo, agora há pouco eu estava com as colegas da física, elas são maravilhosas, assim, elas são muito organizadas e elas estão persistindo no caminho de ter mais mulheres em todos os espaços dentro da física. Por que eu estou falando isso? Porque nas ciências sociais dá a impressão que temos mais mulheres. Sim. Mas isso é impressão. Tanto é impressão que a gente hoje é minoria em espaços de tomada de decisão, de chefias de gabinete, de chefias de grupo de pesquisa, e a gente sabe, né, por dados atualizados que o CNPq trouxe para a gente já esse ano, agora, 2023, que na graduação a gente tem uma forte presença feminina e é paritário, homens e mulheres. Mas quanto mais a gente disputa os espaços de poder, ou seja, quando chega lá na liderança, por exemplo, de um grupo de pesquisa, quando chega na Bolsa Produtividade CNPq, aí, Roberta, a gente cai assim para patamares assim, percentuais muito irrisórios. Então, falar de mulheres na ciência e a participação das mulheres das ciências sociais na ciência, ela tem que ser rediscutida. Não é só a participação da gente na graduação, a gente quer também ter espaço nos lugares onde tem decisão, onde tem espaços de decisão, espaços de poder, né? Então, a gente ter mais mulheres na graduação já foi uma maravilha. É claro que foi ótimo, foi um salto de qualidade, mas a gente precisa trabalhar mais no sentido da gente realmente estar em todos esses espaços, né? Acredito que esse ano a gente teve uma sinalização muito importante, que foi a gente ter a primeira ministra mulher negra, né, da ciência e tecnologia. Isso é importantíssimo para a nossa identidade, para a gente romper preconceitos, que são muitos os preconceitos, principalmente no que tange a que mulher não consegue ter muito rapidez nas decisões. Então, assim, é um baita preconceito isso. Então, tá na hora. E aí, para quem, né, para as jovens que estão nos assistindo, é disso mesmo que a gente está falando, viu? Às vezes incomoda, mas a gente tem que falar, a gente tem que estar nesses espaços para dizer que a gente pode sim estar em todos os espaços. Com certeza. E eu comecei a pensar nisso, né? Porque a gente fala, mas sociologia, ciências sociais, psicologia, tem muitas mulheres cursando, mas foi uma entrevista também aqui no canal de uma aluna de psicologia, de uma psicóloga, que ela falando, tipo, os grandes pensadores que a gente estuda são majoritariamente homens. Sim. Então, isso agora... Mas a gente mesmo, desculpa te cortar, Roberto, mas você vê que a gente mesmo, se a gente não está todo momento trabalhando isso na nossa cabecinha, a gente acaba citando só os homens. Exatamente. Então, a gente precisa ter uma reconstrução de que os artigos, os livros e as produções das mulheres são tão importantes quanto dos nossos colegas acadêmicos. E que a gente tem, sim,
um machismo estrutural. E o machismo estrutural é isso que você acabou de citar, Roberta. É a gente, infelizmente, ainda achar que a gente é menos, que a gente não nasceu para aquilo, que a gente é bastante esforçada, mas que a gente não é inteligente o suficiente. Vamos romper com isso. Isso é preconceito que a gente mesmo criou. Eu mesmo tive que reavaliar todas as referências que a gente passa para os alunos para poder citar referências que são de mulheres. E qual que é o problema, né? Sim, é exatamente isso. E atualmente você é docente no Departamento de Ciências Sociais, no curso de Ciências Sociais, nas disciplinas de Introdução à Sociologia e Sociologia das Contradições Sociais, e também no curso de Tecnologia de Fotografia. Como é para você atuar como professora? E pela quantidade de vezes que você foi para a Ninfa e homenageada, os alunos devem realmente adorar essas aulas. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. Como a gente está falando da ciência, né, Roberta, já vou engatar por aí, né, na sua pergunta. Sim. Porque quando a gente consegue ter a tradução bastante fácil e perceptível para os alunos, das pesquisas que estão sendo feitas, das pesquisas que eu faço, quando você consegue traduzir de um jeito que chega até a consciência e até o ato de conhecer e saber desses alunos, você conquista corações e mentes. Isso não é fácil, não é algo simples, isso exige uma dedicação de conhecer diferentes ângulos da mesma temática. E é isso que eu tento fazer em sala de aula, trazer para a sala de aula esses diferentes olhares, produzindo uma reflexão que seja uma reflexão coletiva em sala de aula do que tudo aquilo que foi traduzido e trabalhado ali naquele momento. E é isso que eu acho que dá para a gente encantar as novas gerações, né? Eu tenho visto alguns dados, alguns artigos publicados, do quanto a gente tem perdido doutorandos, doutores e pós-doutores para qualquer lugar do mundo, né? Então, a gente está exportando conhecimento, exportando ciência, né? E por que a gente está perdendo essas pessoas? Porque a gente não está encontrando espaço para elas ficarem aqui no sentido de ganhar um salário digno, decente, e continuar fazendo o que ela gosta de fazer, que é pesquisa. Por que eu estou falando isso? Porque nos últimos 6 anos, essa mesma pesquisa, ela está nos trazendo dados de que os jovens não estão mais com estímulo para fazer mestrado e doutorado. Uhum. E justamente pelo mesmo motivo que a gente está perdendo os pós-doutores, né? É o mesmo motivo. Qual que é o motivo? A gente não tem salários dignos e a gente não tem espaços de trabalho que sejam correspondentes ao que aquele jovem procurou. E aí que eu estou aqui já pedindo ajuda para todos aqui, os jovens que estão nos assistindo, a Roberta, né, que é outra jovem que está aqui, né, que é o seguinte: não vamos perder o encantamento que a gente tem pela ciência. Não vamos perder os sonhos que às vezes a gente tem, às vezes parte até de alguma coisa bem lúdica, tipo filme, né, revista, desenho animado, não faz mal. Não vamos perder esses sonhos em fazer uma carreira acadêmica, uma ciência, né, baseada em fatos, por conta dessa questão que vai ser superada. A sociedade do futuro é a sociedade da ciência, a sociedade da pesquisa. A gente não existe um país que não que não tenha dedicação à ciência e que exista com dignidade para todo mundo. Então, assim, confiem que eu tenho certeza que as coisas estão mudando e que a gente vai ter muito trabalho digno nessa área, a gente vai ter bolsas melhores. Já tivemos até aumento de bolsas esse ano da pós-graduação, né? Quem sabe a gente consiga fazer uma política, né, de bolsas que seja muito melhor do que está hoje. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, assim,
encantar os jovens na sala de aula, para responder o que você me perguntou, é uma das metas que eu coloquei para a minha vida. Falei, a gente não pode perder ninguém. Esses jovens que estão aqui, porque se eles chegaram até aqui, eles chegaram porque eles quiseram estar aqui. Então, a gente não pode perder assim, né? Fácil. Temos que conquistar, né? E conquistar para a carreira acadêmica, conquistar para a ciência, para as diferentes áreas da ciência que a gente tem. Então, é nisso que a gente tem, que eu tenho trabalhado junto com várias áreas, né? Várias áreas do conhecimento em vários cursos. E atualmente você atua nas temáticas de mulheres jovens, direitos humanos e mulheres. Como surgiu o interesse, né, nessas temáticas e o que você vem realizando dentro delas atualmente? Foi com a vida, né? Não teve jeito. Chegou um momento que o problema bate a sua porta, sabe como é? Bate. O problema bate a sua porta e você fala, caramba, eu tenho que estudar isso, eu tenho que me dedicar, porque o problema está aí. Quando eu comecei, como eu acabei de relatar aqui para vocês, quando eu comecei a pensar nos direitos dos jovens, já no mestrado, Roberta, eu me deparei com um problema que era as mulheres jovens grávidas. E aquelas que estavam grávidas, mas não tinham desejado a gravidez. Por quê? Porque existe um problema muito sério com essas jovens, tanto no ensino médio quanto na universidade. Grande parte delas para de estudar. E as que voltam a estudar é para terminar rapidamente o ensino médio ou a faculdade e não retomam carreira. Então, assim, isso começou a me chamar muita atenção, porque não tinha política nenhuma, né, quando eu estava no mestrado, que pudesse me explicar o seguinte: não, essas jovens vão ser acolhidas dentro de um sistema educacional que permite, né, porque hoje a gente tem algumas coisas, né, a gente tem a possibilidade dessa jovem fazer os trabalhos em casa, a possibilidade da licença dela, né, só que o problema persiste, sabe, Roberta? Porque é o seguinte, que direito social essa jovem tem? Porque ela é completamente rotulada. Ela volta para a sala de aula, e eu vivi isso com colegas no mestrado, que engravidaram e que não voltaram para a sala de aula, até por conta de todos os problemas, afazeres, responsabilidades que foram atribuídos. E por que só para ela que é atribuída essa responsabilidade, né? Então, no mestrado, eu já comecei a me alertar que tinha esse problema e que a gente não tinha uma política específica, a gente não tinha um direito específico. E aí depois só foi aumentando, né? Porque daí no doutorado, quando a gente começa a fazer a discussão, por exemplo, da educação sexual, começa a ter um fator muito, muito forte de perseguição às jovens, às mulheres, né? Principalmente do seguinte: mas vai fazer educação sexual para quê? Por que você vai fazer, né? Uhum. O que não acontecia e não tinha esse tipo de pergunta com os jovens homens, né? E aí, quando eu terminei o doutorado, eu já comecei a fazer estudos relacionados a mulheres jovens, direitos humanos inicialmente, depois especificamente, e mais agora recentemente, direitos a acesso ao trabalho, e veja, né, como são as coisas. Hoje, as maiores vítimas do processo de pandemia e do processo de desemprego em massa que a gente sofreu nesses últimos 3 anos foi com as mulheres. E quais mulheres? Com as mulheres jovens. As mulheres principalmente entre 18 e 35 anos são as maiores vítimas de estarem desempregadas, sem estar procurando emprego porque tem baixa qualificação, às vezes não terminou o ensino médio, e estão com filhos, o que também é uma preocupação. Então, assim, quando eu comecei a estudar, era justamente com foco nessas mulheres, né?
Como que elas saem dessa, né? E tem um outro dado, né? Aí, ó, como a ciência é importante, ó, como a sociologia é importante. Tem um outro dado, que as mulheres jovens, elas, quando elas engravidam, elas procuram rapidamente um espaço para ficar, para poder cuidar da família. Uhum. Então, os trabalhos que elas conseguem são trabalhos provisórios e são trabalhos sem nenhum tipo de garantia ou direito trabalhista. Por quê? Para elas poderem ficar perto da família, dos filhos. Então, elas abrem mão, inclusive, da própria carreira ou daquilo que seria uma profissionalização para ficar perto da família. Então, é essas que a gente tem que trazer para dentro, Roberta. É essas que a gente tem que incluir. É essas que a gente tem que abrir portas para que a gente possa realmente ter uma sociedade mais igualitária. Em relação ainda à temática, né, de mulheres, você já coordenou a pesquisa Políticas Públicas para Mulheres, a experiência do Brasil na promoção de equidade no universo do trabalho, realizada pela Federação Democrática Internacional de Mulheres, a Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República, além de várias outras atividades. Isso. Eu queria saber, na sua opinião, qual é a importância, né, dessas ações voltadas para as mulheres nas ciências. Olha só, Roberta, se a gente não fala sobre isso, a gente não consegue também fazer com que fatores de percepção e fatores de sensibilização e de consciência de outras áreas acessem esse problema. Sim. Então, há 70 anos, por exemplo, quando a Simone de Beauvoir escreveu O Segundo Sexo, ou há 60 anos, quando a professora Eliette Safiotti escreveu A Inserção da Mulher na Sociedade de Classes, aqui no Brasil, com certeza na cabeça delas, elas não tinham ideia de onde elas iam chegar, o quão forte ia ser as teses delas para nós e para toda a sociedade. Mas, com certeza, se elas não tivessem falado, a gente estaria muito mais atrasado com relação à consciência sobre a nossa participação e as diferenças que a gente tem no mundo do trabalho, dentro de casa, enfim, né, na constituição toda da sociedade. Então, quando a gente começa a escrever e fazer pesquisas sobre isso, sobre as relações de gênero, sobre as questões das diferenças e desigualdades que a gente vive em sociedade, é no sentido também da gente mostrar os dados. Não é só achismo, não é só um discurso, né? A gente tem números, né? E é claro, sempre atrás desses números tem pessoas. E a gente consegue comprovar e mostrar para as pessoas, para a sociedade, para as outras áreas do conhecimento, que existe sim uma diferença, existe uma desigualdade, existe preconceito ainda em vários espaços, em vários lugares, com relação à questão da mulher, né? Então, só por ser mulher, não vai dar certo, né? Não vai ser legal, né? Então, é sobre isso que a gente está falando, é sobre essa questão que a gente está levando para as outras pessoas, né? Para que a gente não precise mais futuramente dizer que a gente tem que lutar pelo nosso espaço, lutar pelos direitos ao nosso espaço, né? Que a gente consiga formar uma consciência no sentido de que, olha, é isso, em todo lugar tem que ter homem e mulher, em qualquer espaço tem que ter homem e mulher, e tem que ser respeitado, né? Que é o que mais a gente espera futuramente. Sim. E você também tem um projeto de ensino intitulado Mulheres Jovens e Percepções sobre Escolhas Profissionais. Tecnologia de pesquisa como um fator de criação e transformação social no pós-pandemia. Queria que você contasse um pouquinho para a gente das ações, né, que são realizadas por esse projeto. Olha só, esse projeto começou com a intenção da gente trazer jovens do ensino médio público, mulheres, principalmente do segundo e do terceiro ano, né, para que elas pudessem conhecer as universidades que são públicas, gratuitas, aqui na nossa região, e que são muitas, né? E foi surpreendente, né? Porque primeiro que a gente acreditou, e eu acreditava que seria um projeto rápido, de percepção,
das jovens, e, na verdade, a gente já está no 3º ano desse projeto. Ele se realiza em parceria com as universidades, tanto com a UFSCar, quanto com a USP, com a Unesp, no sentido de que essas jovens, elas têm aula de prática o tempo todo, são 3 horas de prática, de oficina, com jovens mulheres que fazem mestrado e doutorado. Então, essas jovens do mestrado e doutorado, elas vêm dizer para esse grupo de alunas do ensino médio como foi que ela chegou até a pesquisa dela e quais os resultados que ela está buscando. Então, às vezes, para ela poder explicar isso, ela tem que utilizar o laboratório, ela tem que utilizar alguma forma específica de aula, como, por exemplo, na rua, ou até mesmo num museu, e isso tem sido enriquecedor, tanto para as jovens de mestrado e doutorado, quanto para as alunas do ensino médio, que está tendo uma troca muito grande, principalmente de acreditar que mulher pode sim estar em qualquer carreira, em todos os espaços, né? E mais do que isso, respeitando também as outras temáticas e as outras áreas do conhecimento. Nesse projeto, por exemplo, a gente tem uma jovem que é da matemática, e que ela faz matemática pura, inclusive, né? E que ela faz 2 oficinas, que são oficinas de poesia com matemática. As jovens saíram do projeto, Roberta, dizendo que nunca imaginaram que a matemática fosse tão legal. Então, é disso que se trata, é a gente dizer que, além da gente poder estar em vários lugares, a gente pode utilizar diversas linguagens, que não é aquele fator bruto, né? Às vezes a gente fala, nossa, isso é muito difícil para mim, eu não vou conseguir, olha, tem que prestar vestibular, depois tem que fazer prova, e tem muita cobrança. É claro que dá. A gente tendo os passos, né, sabendo quais são esses passos, e a gente tem vários relatos, né, de como são esses passos, a gente consegue, sim, ter acesso, ser uma grande profissional e ocupar aquele lugar que a gente sempre sonhou. E eu queria saber qual foi a inspiração para a criação do Instituto Angelim. Quais são os planos, né, para o futuro dessa importante iniciativa? Então, Roberta, o Instituto Angelim, ele surgiu junto com outras colegas da universidade também, né? Nós somos todas, a fundação, né, do Instituto Angelim foi justamente a gente conseguir fazer projetos que a gente não estava conseguindo fazer mais dentro da universidade, por falta de recurso, por uma série de fatores burocráticos que às vezes inibem, né, a nossa prática, e foi muito bom. Por quê? Porque o Instituto Angelim, o nome, né, é uma homenagem a um dos seres vivos mais velhinhos, né, do continente americano, que é a árvore Angelim, presente na floresta amazônica, e que traz com ela uma história muito bonita de proteção, né? É uma árvore que, embora ela seja muito alta, uma árvore que a gente consegue de bem longe identificar onde ela está, ela é uma árvore que compartilha tanto os nutrientes dela, quanto também a água que está presente nas raízes, e é isso que a gente pensou. E o Angelim, nada melhor, né, um nome, né, que é feminino, de uma árvore, inclusive, né, a gente atua especificamente com mulheres jovens, com inserção nas carreiras acadêmicas, né, nas carreiras, principalmente agora, atuando fortemente nas carreiras STEAM, e, além disso, a gente também tem projeto para as jovens mulheres que estão quase que do outro lado, ou seja, que nunca pensaram em fazer universidade, mas que precisam estar sendo inseridas no mercado de trabalho, até porque já tem a vida, né, já tem as famílias, enfim, já tem a vida um pouco organizada e precisam ter uma qualificação profissional. Então, a gente atua principalmente com mulheres jovens e tem sido, nesses últimos 3 anos, uma satisfação a gente ter recebido tantas mulheres maravilhosas e, mais do que isso, ter conseguido reverter o quadro social que elas viviam para perspectivas e sonhos muito melhores que elas já estão agora chegando e conseguindo conquistar.
E você já tinha uma participação na mídia que foi intensificada durante o período da pandemia, com participações em programas de rádio, TV, entrevistas. Sim. Como que você vê aí o papel da divulgação científica que diz respeito, né, a essa interlocução do cientista com a sociedade, que a gente começou a fazer bem mais justamente nesse período de pandemia? Eu acho que foi quando deu mais um boom para isso. A pandemia, ao mesmo tempo que a gente viveu o pior momento de ataque, né, à ciência, eu nunca tinha vivido um momento tão assim, eu não me recordo, né, de tantos ataques à ciência no sentido de descredenciar a ciência para tudo que estava sendo explicado, né? Então, a gente viveu um período, e isso não foi só aqui no Brasil, foi em vários lugares do mundo. Felizmente, a verdade e a ciência permaneceu e a gente conseguiu conquistar espaços muito importantes, porque é isso, né, Roberta? É convencimento. A ciência é convencer. Eu já falei aqui que a gente trabalha coletivamente. Qualquer cientista sabe o quanto é importante a gente trabalhar coletivamente, a gente conhecer o que os outros colegas estão produzindo, de que forma estão produzindo, quais os conceitos que eles têm trabalhado. Então, convencer também é coletivo, né? Então, dentro dessa disputa, nós conseguimos firmar, né, o campo científico, no sentido das explicações, que são explicações que foram testadas, verificadas, que são explicações que não vêm só de uma percepção, ela vai além da percepção. É uma explicação que conduz, né, um conhecimento sistematizado, que veio de vários e diferentes atores, né? Então, foi muito importante a pandemia no sentido da gente partir para esse demonstrativo, digamos assim, para a gente demonstrar esses conceitos, demonstrar para que serve a ciência em suas mais diferentes áreas. E aí, por conta disso, a gente começou a ocupar espaços que antes a gente não ocupava, né? Eu nunca vi como a gente utilizou as redes sociais. E é claro, depois da pandemia, a gente não vai voltar a ser como era antes, né? Vai continuar daqui para frente sendo assim, como a gente está fazendo aqui agora, né, Sim. Roberta? Então, a gente ocupou muito mais espaço com relação à questão das redes sociais, das mesas redondas, das mesas de bate-papo. As pessoas começaram a criar, inclusive, um costume, né, de verificar quem está naquele debate, em qual dia, né? Então, começou a ficar mais recorrente. E, é claro, aí a gente, de acordo com a temática, né, que a gente estuda, cada um era acionado num momento, né? E isso possibilitou a gente chegar em ambientes e lugares que a gente nunca imaginou. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente teve essa dicotomia, digamos assim, essa disputa durante a pandemia, no sentido de aquilo que eu acho e aquilo que é ciência, né? Ao mesmo tempo, a gente também teve um crescimento na confiança das pessoas por quem estava falando e de que forma estava falando, né? E isso foi muito importante para a gente abrir as universidades, abrir os campos de pesquisa e dizer, olha, somos nós, é a gente aqui que está fazendo esse tipo de argumentação e produzindo ciência. E para você, o que representa ser uma menina nas ciências? É a coisa mais linda do mundo. Como eu te falei, na minha época a gente não tinha esse tipo de estímulo, né? Embora a gente tivesse, como eu também falei, professores maravilhosos que incentivavam, né? A minha casa, né? Que meus pais que sempre incentivaram, a gente não tinha ninguém além dessa pequena rede, né? E aí era uma trajetória muito solitária, sabe? Era uma trajetória muito solitária, Roberta. Por quê? Porque você, do meu grupo, por exemplo, do ensino fundamental, da minha turma do ensino fundamental, eu consigo contar nos dedos de uma mão quantas pessoas continuaram, quantas fizeram ensino médio e quantas chegaram até a universidade. Com certeza, até a pós-graduação, só eu. Então, assim, é uma trajetória muito triste a gente saber que isso se repete cotidianamente no Brasil.
Quantos jovens têm acesso a escolher? Eu quero fazer técnico, eu quero fazer faculdade, eu quero fazer uma pós-graduação. Quantos têm esse direito de escolher, né? Então, é disso que a gente está tratando. Então, falar de meninas na ciência é promover a possibilidade da escolha. Olha que coisa linda, olha, você pode também ser, né? Uma cientista, você pode também escolher. Olha quantas já passaram aqui pelo próprio projeto aqui, né, Roberto? Quantas passaram que podem estar sendo identidade, né? Sendo identificadas por outras jovens, né? Então, isso é maravilhoso. Você falando isso, eu estava aqui pensando realmente, tipo, da minha turma do ensino médio, eu acho que só eu, o que eu tenho conhecimento, só eu cheguei a fazer até após. E eu tenho pessoas próximas que tiveram a seguinte questão: mas que a família foi contra, tipo, por que você vai fazer faculdade? Para que você vai fazer isso? Você entende? Que tipo de escolha, né, tá tendo? E sabe, Roberta, se a gente imaginar assim, imagina só quantas... Eu vou citar as pesquisadoras aqui da minha cidade, aqui da Unesp, que são reconhecidas internacionalmente e são minha grande paixão. Mas imagina quantas Eliette Safiotti a gente perdeu pelo caminho, imagina quantas Maria Moraes a gente perdeu pelo caminho, imagina quantas Cibele Rizet que a gente perdeu pelo caminho, né? Então, essas todas que eu acabei de falar são da sociologia, né? Fazem pesquisas na área de sociologia, mas imagina quantas jovens a gente perdeu pelo caminho e que sequer sabem que poderiam ter sido algo diferente daquilo que elas foram, né? Até porque elas nem tiveram contato. Aliás, né, Roberta, a gente só sonha com aquilo que a gente tem contato. A gente não consegue sonhar com aquilo que a gente nunca teve contato, que a gente nunca... Entende? Então, olha, cortar sonhos é uma tragédia. É uma tragédia para um país, não pode, isso não pode acontecer. Por isso que a gente está aqui, para dizer que não vai acontecer e que a gente vai trabalhar, estamos trabalhando para que esse futuro seja, assim, um futuro de escolhas. E ao longo da sua vida e da sua carreira, quem foram as mulheres que te inspiraram ou ainda te inspiram a seguir? Então, eu falei de duas, né, que eu fui conhecer só quando eu estava no mestrado, olha a vergonha, né? Mas é isso, né? A vida é assim, a pesquisa, a ciência é assim, a gente descobre coisas, às vezes, só depois, né, da graduação. Que eu acabei de falar, né, que é a professora Eliette Safiotti. Por que eu estou falando dela? Porque a professora Eliette, ela rompeu com muitos preconceitos, sabe? Ela, além dela ter sido a primeira mulher coordenadora da pós-graduação aqui na Unesp, ela também foi a primeira mulher coordenadora do CNPq na área de sociologia. E, além disso, ela escreveu um livro que já foi traduzido em várias línguas, que é esse que eu também citei, que é a integração das mulheres na sociedade de classes, que é um clássico. Só que, como ela é uma mulher periférica, de um país periférico, e mais do que isso, é de um país periférico e moradora do interior, e que leciona numa universidade que é do interior. Então, assim, todos esses preconceitos, a professora Eliette às vezes é esquecida, sabe? Mas ela, por exemplo, falou da interseccionalidade antes mesmo das autoras norte-americanas. Então, Roberta, por que eu estou falando dela? Porque às vezes tem isso também, viu? Às vezes a gente enfrenta as dificuldades todas e a gente tem preconceitos que já estão estruturados que as pessoas naturalizam, as pessoas nem percebem. Então, assim, só porque você está no interior, você também não tem uma qualidade, assim, de ensino tão grande... E porque você não está numa universidade que é de nome, você também, é pouquinha coisa, né?
E se você é mulher, e negra, aí só vai complicando ainda mais. Então, a gente tem uma etapa de preconceitos para superar, e a professora Eliette fez isso. Ela não se incomodava, não, sabe, de ter os preconceitos todos, né? Eu cheguei a encontrar com ela, ainda já ela aposentada, encontrei nos corredores da faculdade, e ela costumava dizer isso para todos os alunos. Ela falava, não tem que ficar reclamando de preconceito, tem que pegar e fazer. E fazer mesmo, sabe? Mesmo com um monte de cara que, às vezes, as caras das pessoas, né, que às vezes não está gostando, né, ela fala, faz mesmo assim. E é isso que eu acho que é uma grande sugestão aí para quem está nos assistindo. É facinho conseguir os livros dela e é facinho conseguir acesso aos artigos dela. E se você pudesse entrar numa máquina do tempo e encontrar Mirlene do passado, que conselho você daria para ela? Encontrar com quem? Desculpa, agora começou a chover aqui. Com a Mirlene do passado. A Mirlene do passado, meu Deus! Que conselho você daria a ela? Que maravilhoso seria! Nossa! Caramba, eu ia falar. Tem que insistir. Tem que insistir. Não dá para desistir na primeira... Sabe, a primeira coisa que aparece, a gente já fica meio chateado. O primeiro não que a gente recebe, a gente já fica meio chateado, meio para baixo, já tenta desistir. Eu ia dizer para ela, insiste mesmo, vai aí, insiste. Eu acho que daí eu teria até ido mais longe. Se você pudesse ver a Mirlene do futuro, como é que você acha que ela vai estar? É feliz. Feliz porque a gente está conseguindo colocar na prática o que a gente constrói dentro dos ambientes de pesquisa. No nosso caso, as ciências sociais, o nosso laboratório de pesquisa é a sociedade. Então, muitas vezes, o nosso espaço de trabalho, ele se confunde também com o cotidiano das pessoas, né? E o nosso espaço de reflexão e concentração é uma sala com muitos livros, né? Que às vezes confunde, né, o senso comum, né? Isso não é um laboratório, né? Mas a gente mesmo assim está conseguindo fazer tudo o que é necessário de pesquisa e levar para a prática. Então eu vejo que a gente conseguiu chegar numa síntese de como levar na prática tudo que é produzido na pesquisa e na ciência. E isso é uma alegria. Então eu vejo a Mirlene do futuro feliz e, é claro, né, sempre lutando, porque, isso, com certeza eu vou ver a Mirlene do futuro, né? As mulheres na ciência sempre lutaram no Brasil, sabe, Roberta? Quando a gente lê a história, por exemplo, da Berta Lutz, a gente se encanta com essa mulher, porque ela era cientista, ela era feminista, ela era sufragista, e até o último momento da vida dela, ela lutou pelos direitos das mulheres. E é isso, entendeu? A gente pode até se aposentar da academia, não está conseguindo fazer mais muita coisa porque já está velhinha, né? Mas a luta sempre persiste. E agora eu vou para as rapidinhas, eu vou falar algumas poucas palavras, você tenta me responder em uma outra palavra ou frase. Tá, vamos ver se eu me saio bem, hein, nisso. Meu Deus. Começando por educação. Futuro. Ciências sociais. Amor. Cidadania. Verdade. Juventude. Respeito. Meninas nas ciências. Alegria. E para terminar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem de incentivo para as próximas meninas que queiram seguir seu caminho em qualquer área da ciência ou fora das ciências, mas que elas sigam seus sonhos. Que elas façam ciências sociais e que venham fazer sociologia. A gente precisa de mulheres na sociologia, a gente precisa de muitas mulheres nas ciências sociais para poder pensar e refletir o Brasil que a gente está vivendo, para a gente poder consertar erros, para a gente poder refletir sobre o futuro que a gente quer para esse país. E tendo mais mulheres nessa área do conhecimento, nessa área da ciência, a gente consegue ter uma percepção muito diferente, né? Muito diferente do que foi construído até agora e do que poderá ser construído. Então,
se encantem pelas ciências sociais, especificamente pela sociologia, estou falando aqui hoje, porque vale a pena. É muito bacana, é muito bom mesmo de estudar. Obrigada, professora, mais uma vez por estar aqui com a gente. Foi um ótimo bate-papo. Eu que agradeço, Roberta, coisa boa, estou à disposição. E, pessoal, logo voltamos com mais Meninas nas Ciências. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar ele aí, para que cada vez mais meninas se juntem às ciências nas suas diversas áreas.